Olá, minhas queridas, meus lindos, boa tarde. Uma live surpresa aqui hoje, hein? Vim bater um papo com vocês, como vocês estão? Quem quiser mandar alguma pergunta, vou deixar aqui para vocês mandarem aqui na interrogação como vocês estão. Olá, Suelen, Márcia, Paula, Camis. Boa tarde, meus queridos. Faz tempo que eu não entro ao vivo aqui com vocês. Respondi muitas perguntas para vocês lá nos stories. Vocês me mandaram muitas perguntas para saber como que eu estava, como foi a viagem. Vim aqui conversar um pouquinho com vocês. Vocês que também aqui acompanhei você no Egito. Boa tarde, boa tarde. Nós chegamos anteontem à noite. Eu fui a última a chegar com a grande parte da caravana, outros tinham voltado já antes. Então vamos do começo, meus queridos. Para quem acompanhou desde o início, sabia que minha programação era viajar Egito, Jordânia e Israel. Nós chegamos lá, estava tudo bem enquanto nós estávamos no Egito, até que veio os primeiros ataques, né, a Israel. Deixa eu tirar aqui os comentários, espera aí. Que ainda tem gente que gosta de ser indiscreto aqui nos comentários. Até eu vou falar sobre isso com vocês. Vou ver aqui as perguntas. Então, deixa eu falar com vocês agora, explicar. Depois que nós já estávamos lá, então ninguém viu que estava havendo uma guerra e pegou e falou, vamos para a guerra. Não foi assim. Ninguém seria louco, né? Se não estivesse trabalhando para isso, assim como, né, pessoas que vão propositalmente para ajudar na guerra, civis, pessoas que têm essa profissão, que são soldados. Nós não fomos para a guerra para servirmos na guerra. Nós estávamos já lá no Egito, quando tivemos os primeiros ataques a Israel. E por direcionamento, né, das entidades locais e de tudo que a gente estava ouvindo falar, e a gente estava com notícias diretamente de Israel também, nós fomos para a Jordânia. Dali, do Egito, nós seguimos para a Jordânia. Aliás, quando nós passamos pela fronteira do Egito para a Jordânia, essa fronteira foi fechada. E muitas caravanas, aliás, que estavam lá no Egito, acabaram ficando no Egito. Não foram para a Jordânia nem para Israel e ficaram todo esse tempo no Egito, aguardando a remarcação de voos. Nós fomos para a Jordânia. Nós permanecemos em oração o tempo todo. Quem estava lá com a gente sabe que é uma caravana espiritual. Então, vocês viram fotos da gente em alguns pontos turísticos sorrindo, mas lembre-se que a prioridade ali é a prioridade espiritual. Estávamos todos ali para nos fortalecermos espiritualmente, para estarmos aliançados ali, estarmos em oração. Oramos todos os dias, sempre amanhecendo em oração, no ônibus em oração, pregando a palavra, em todos os locais onde nós parávamos. Nós fazíamos os nossos atos de declarar a palavra, de fazer a leitura bíblica do que havia se passado naquele local, de orarmos juntos por Israel, por cada um que estava ali, por suas famílias. Então, em nenhum momento a gente parou de orar, de declarar a palavra, de confiar em Deus. O que acontece? Diante dessa situação em que as fronteiras foram fechadas, que ficou proibido de se entrar em Israel, os voos, para se remarcar os voos, não era assim, gente, 120 pessoas, vamos remarcar o voo, todo mundo volta amanhã para o Brasil. Não, as companhias aéreas, elas foram remarcando os voos de acordo com a disponibilidade e de acordo com as datas de retorno de cada grupo, de cada pessoa. Então, o nosso retorno foi remarcado somente quando a empresa, a Emirates, disponibilizou a nossa volta.
Fora isso, quem quis voltar com antecedência, comprou o seu próprio bilhete, pagou muito mais caro, mas tirou do próprio bolso para voltar. Eu aguardei até o último instante para que todos pudessem retornar, para que eu não deixasse ninguém lá. Eu poderia pagar do meu próprio bolso para eu voltar com a minha família e deixar o grupo como falaram que eu fiz, porém isso não foi o que aconteceu. Pelo contrário, eu optei por aguardar e eu voltei com o último grupo que veio por Dubai, pela Emirates. Nesse tempo que nós ficamos lá, algumas pessoas estavam mais aflitas do que outras. Nós fomos testados em nossa fé o tempo todo. Aliás, é isso que eu queria até aconselhar a todos vocês. A gente fala, né, sobre as guerras que estão acontecendo no mundo, sobre esses ataques, mas você percebe que mesmo às vezes na segurança da nossa casa, sem sairmos do Brasil, sem sairmos às vezes do nosso quadrado, do nosso quarteirão, nós enfrentamos a guerra espiritual que avança, que ela é real e que ela persegue o povo de Deus ainda mais forte, porque quem já está para o lado errado já está do outro lado. Agora, aqueles que são o povo de Deus, que são aquelas pessoas de fé, que buscam servir a Deus, conhecer sua palavra, são realmente perseguidos, porque o inimigo, né, as trevas, ela quer nos desanimar, ela quer que a gente se sinta desamparado, enfraquecido, que a gente não siga falando e crendo em Jesus para que outros não sejam salvos. Então, tudo isso é real, é real. E então, você também que está me ouvindo, você talvez não tenha passado nem perto de Israel, de uma guerra física, porém pode ter certeza que uma guerra espiritual, uma guerra emocional, você já passou. Você já passou aí em seus pensamentos, tendo dúvidas até do que fazer, de como fazer, uma guerra contra a tua ansiedade, a tua depressão. Nós vivemos numa guerra e nós devemos nos fortalecer. E tudo isso depende de como nós encaramos as nossas guerras. Me perguntaram aqui no Instagram se eu tive medo de estar lá, né, de tudo que a gente passou lá. E eu vou te falar com toda a sinceridade, em nenhum momento eu temi. A minha fé foi colocada em prova? Foi. A fé de todos que estavam lá foi colocada em prova? Foi. E é no momento da provação, é no momento da dificuldade, no momento que a fornalha esquenta, assim como esquentou, né? Para Sadraque, Mesaque e Abidnego, quem conhece a história bíblica, sabe que a fornalha chegou a esquentar 7 vezes mais e eles permaneceram lá, confiantes de que o Senhor era com eles e sim, o Senhor os salvou e eles saíram ilesos da fornalha. Então nós passamos por essas provações, nós passamos por um teste onde nós somos forjados, lapidados. É assim que é lapidado o ouro, é assim que as pedras, né, preciosas são lapidadas. Ela precisa passar por um processo. O processo da nossa fé também é assim. E lá na caravana, eu percebi nitidamente que haviam pessoas que tinham muita certeza, que eram firmes na fé. Eu sou cristã há tantos anos, de berço, sou isso, sou aquilo. Mas na hora em que estavam inseguras, elas não seguraram a onda, assim. Elas não tinham a confiança firmada em Deus. E eu quero falar para você, mesmo você não passando por essa situação de uma guerra física, que você tenha certeza no momento da provação que o Senhor é contigo. Como, Karina? Como ter essa fé tão firme, uma fé inabalável? Orando todos os dias, conhecendo a palavra de Deus que garante a vitória para os seus fiéis, aprendendo a declarar bênçãos, aprendendo a desprezar essas maldições, essas mentiras do diabo. Como? Crendo que Deus é contigo em todo instante, que assim como Ele cumpriu com todos aqueles que foram fiéis nas Escrituras, Ele vai cumprir na sua vida. Então, nós temos que permanecer inabaláveis, firmes em fé. E assim eu estive lá em todo o tempo.
Eu estive com todas as pessoas, eu conversei, nós oramos juntos em todo o tempo. Teve o caso daquela pessoa que foi para as redes sociais, eu vou falar sobre isso. Vocês viram que ela, no momento, ela falou que foi abandonada. O que aconteceu? Todos os passeios que nós tínhamos na caravana, as pessoas elas têm a opção, fala, a gente dá o roteiro, o passeio de hoje é tal e tal e tal. Às vezes a pessoa está um pouco cansada, às vezes a pessoa não quer ir naquele passeio, prefere ir fazer compra ou ficar no hotel descansando. Ela tem a opção de não seguir e não acompanhar o passeio, mesmo a gente tendo todo um roteiro programado. Isso seguiu-se fielmente dessa forma. O roteiro foi reprogramado, porque nós tivemos que ficar mais tempo na Jordânia. Algumas pessoas, pouquíssimas pessoas, acho que 4 ou 5 pessoas, de 120 pessoas que eram a caravana, preferiram ficar no hotel em um desses dias do passeio. E uma pessoa falou especificamente que foi deixada, que foi largada, que foi abandonada. E não, ela tinha a opção de seguir com a caravana ou de ficar no hotel. Ela preferiu ficar no hotel, ficou e gravou os vídeos, onde falou uma série de coisas, no calor das suas emoções, com os medos aflorados ali, com insegurança. E ao invés de estar com a gente, pedindo um conselho, estando com a gente em oração, clamando como nós estávamos aliançados, todos nós, ela preferiu fazer dessa forma. Ela se arrependeu, porém esse vídeo já tinha ido para todos os cantos, já tinha viralizado, as pessoas já tinham replicado. Ela própria apagou esse vídeo, foi conversar comigo, com o pastor, falou, olha, me arrependo muito, eu assumo a minha fragilidade, tudo aquilo que eu tenho passado na minha vida, de dificuldades, quando eu discuto com alguém e tal, eu acabo indo para as redes sociais e me expondo. É algo até que o meu marido já falou para mim, que eu não deveria mais nem ter mais rede social. Ou seja, ela abriu o coração e ela falou, olha, as pessoas da caravana toda estão me julgando por conta disso. Você pode falar com elas. Nesse momento, logo depois que ela falou comigo, ela chorou muito, muito, pediu perdão. Eu falei, claro, eu te perdoo. Nós estávamos no momento do batismo, no Rio Jordão, não em Israel, na Jordânia, do lado da Jordânia, que era onde nós estávamos. E ali eu falei, olha, ela veio pedir perdão, e eu acho que, como todo cristão, nós devemos sim perdoar, né? A cada um, todo mundo pode errar, nós mesmos podemos errar. E ela teve uma atitude ruim por expor dessa forma, por agir impulsivamente, porém, ela foi extremamente sensata em pedir perdão, e eu quero que vocês saibam disso, para que vocês não a crucifiquem, mas para que vocês a perdoem. E assim foi feito, e foi isso que aconteceu, porém a história toda já tinha viralizado e fomos massacrados por conta disso. Mas o que eu quero falar para vocês, que aqueles que estão verdadeiramente firmados na fé, assim como eu estou, assim como o pastor Antônio Júnior está, assim como outras pessoas que estavam nessa caravana, nós não devemos nos abalar com esses acontecimentos, nem parar a nossa obra, nem procurar por que isso aconteceu, porque nós estamos todos, na realidade, sujeitos a julgamentos daqueles que não conhecem a nossa vida. Eu passo por isso desde a minha infância, praticamente, desde que eu já sou uma pessoa pública. Isso eu posso falar para vocês, que aqueles que tentam me abalar com maus comentários, com mentiras, com zombaria, podem tirar o cavalo da chuva. Por quê? Isso realmente, do fundo do meu coração, falo para vocês, isso não me abala. Não me abala. Não tem nada melhor do que ter a consciência tranquila, do que fazer o que é certo, do que ter temor a Deus. Temor a Deus. O que é ter temor a Deus? É ficar mais preocupada do que Deus está achando das minhas ações, do que o que as pessoas, do que Deus fala de mim, do que o que as pessoas estão falando. Então, muitos falam, olha que absurdo, largou as pessoas. Eu tenho a consciência tranquila daquilo que eu fiz, da forma que eu fiz, de toda a atenção que eu dei a todo mundo, de todo o carinho, de toda a alegria que eu levei em momentos de tensão para todos eles.
E quando vocês me viam, às vezes, sorrindo, uma foto alegre, era justamente não só para alegrar aqueles que muitas vezes estavam preocupados ou estavam mais fracos em fé mesmo, mas por perceber a mão de Deus cuidando de nós em todo o tempo. Isso é motivo para nos alegrarmos. Então, não é porque nós não estamos tristes com os acontecimentos. É impossível você ser um ser humano, um cristão de fato, e você não se entristecer com guerras, com mortes, não se entristecer com mentiras, não se entristecer com injustiça. Eu me entristeço sim, mas na mesma altura que eu me entristeço com isso, eu me alegro por confiar em Deus, por saber que Deus não perdeu o controle das coisas, que Deus ele é justo, que Deus está olhando para tudo isso e Ele vai fazer jus àqueles que estão sendo bons e os que estão sendo maus. Então Deus é um Deus de justiça. Ele é soberano em tudo que Ele faz. E eu sou extremamente forte em convicção para falar isso. E por isso que, por mais que eu me entristeço com tudo que eu vejo, com essas crianças sendo mortas, isso dói no meu coração. Mas ao mesmo tempo, eu sei que muitas coisas das Escrituras estão se cumprindo, que muitos ainda vão ser salvos. Que Deus não está desamparando o seu povo, muito pelo contrário, Ele olha pelo seu povo. Então, assim como diz a palavra, e eu falei para todos da caravana, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. São palavras ditas pelo próprio Jesus no Sermão do Monte, no Monte das Bem-aventuranças, onde eu estive lá. Lá, nessas palavras, nós podemos ver qual é o nosso papel, é sermos pacificadores. Enquanto os muitos só olham para a guerra, para a guerra, para a guerra, só falam de destruição, guerreiam com os próprios lábios, estão prontos com todas as pedras para ver onde aquela outra pessoa vai se desviar, vai cair para poder apedrejar. Esse espírito de guerra está cada vez mais eminente nos seres humanos, nas pessoas, nas redes sociais. As pessoas estão com todas as pedras na mão, com aquele sadismo, aquela vontade de ver o outro sofrer, como se isso fosse aliviar o próprio sofrimento. Então eu falo para vocês, isso não alivia o sofrimento de cada um. Apedrejar o outro não alivia o nosso sofrimento. Ver o outro cair não alivia o nosso sentimento de insuficiência, a nossa queda, as nossas tristezas, as nossas feridas. Ferir o outro não alivia as nossas feridas. O que pode aliviar nossas feridas? A gente se arrepender, a gente entregar nossa vida a Jesus, declarar-no como suficiente Salvador, como nosso libertador, e buscar ter uma vida reta, uma vida em santidade. E eu poderia nem vir falar isso para vocês, porque eu não estou aqui para me justificar, mas porque eu falo isso para vocês, para que vocês sejam mais pacificadores, para que vocês tenham paz em seus corações, em suas mentes. Vocês precisam ser pacificadores. A gente está vendo tantos reality shows, eu já participei de tantos deles. A gente vê tantas notícias, as pessoas têm um gosto amargo de palpitar negativamente sobre a vida de cada um, de fofocar sobre a vida de cada um, de fazer intriga sobre a vida de cada um, de dar opiniões que nada vão acrescentar na vida das pessoas, em suas famílias, nos relacionamentos dos outros. É uma perda de tempo tão grande, se vocês soubessem que essas pessoas poderiam estar evoluindo muito mais, evoluindo no que é reto aos olhos de Deus, porque quando a gente evolui dessa forma, a gente tem paz, a gente vive mais feliz, com mais leveza. Então, aqueles que tentam apedrejar quem está verdadeiramente em Cristo, as pedras se voltam para eles mesmos. Quem está verdadeiramente em Cristo e tem uma fé inabalável, não é movido por esse tipo de
de ataque, sabe? De ataque. Quem sabe quem é, quem tem a sua personalidade firmada em Cristo, sabe que é filho de Deus, que o Senhor é com ele, não sente as feridas dessas pedras de maldade, porque o Senhor está com a gente. Então, sejam mais pacificadores, sejam mais tementes a Deus. Parem de só falar que Deus é amor enquanto vocês destilam ódio. Destilem amor, de fato. Ou se não quiser destilar nada, fiquem quietinhos no canto de vocês, no seu secreto, pedindo para que Deus revele que caminho seguir, mas não ajam impulsivamente para o lado negativo, para o lado do mal. Isso é o que nós chamamos, né, aqueles que conhecem o Evangelho, daqueles que são... deixa eu lembrar da palavra, os que são escravos do pecado, que estão agindo de acordo com a maldade, pecando, injuriando os outros, né, mentindo e causando mal às pessoas, e são usados pelo diabo e não percebem, acham que estão agindo em nome da liberdade. Você tem a liberdade, mas se você está escravizado pelo pecado, você tem uma falsa liberdade, você está sendo usado para roubar, matar e destruir, assim como o diabo faz. Você está roubando a paz dos outros, matando a felicidade dos outros, matando as tuas próprias bênçãos, tá? Tentando matar os outros, mas matando as tuas próprias bênçãos e se destruindo. Quando você tenta destruir alguém com suas palavras, com seu julgamento, com o seu palavreado ácido, quem se destrói é você mesmo. Quem deixa de receber as bênçãos é você mesmo. Quem deixa de vivenciar o propósito de Deus é você mesmo. Então, quero tranquilizar aqueles que querem meu bem. Quero dizer a vocês que eu estou muito bem, assim como eu estive em todo o tempo, em que eu senti todo o tempo a mão de Deus, a presença de Deus, o Espírito Santo em cada lugar que eu estive lá, ministrando, orando, abraçando cada um, que hoje, além de irmãos em Cristo, se tornaram meus amigos e amigas, onde nós estaremos juntos, sim, em outras caravanas, em outras oportunidades. Então, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que honram a sua palavra. Então, enquanto a gente não focar em Jesus e na nossa própria vida e ficarmos focados na vida do outro, quem não prospera somos nós. Então, esse é um conselho para vocês, para você que está me ouvindo. Talvez não sirva para você ou sirva para outra pessoa, mas saiba que eu estou completamente em paz, tranquilamente, sabendo quais foram todas as minhas intenções e as minhas ações, porque só a intenção também não basta, basta a gente agir de acordo com a nossa intenção, com aquilo que Deus nos direciona. Eu creio que foi um tempo extremamente abençoado, onde nós saímos vitoriosos e muito mais fortes na fé, muito mais confiantes no que Deus é capaz de fazer por nós, assim como Ele fez lá. Não creio que fomos azarados de estarmos lá naquele momento, mas fomos privilegiados de passarmos por aquilo tão de perto e sentirmos a mão de Deus. Eu creio que aqueles que seguem fielmente a Deus e vivem desejosos do propósito de Deus, de viver o propósito de Deus, a gente não deve se preocupar onde Deus nos coloca. E se Ele nos colocou lá nesse momento, nós não agimos inconsequentemente, nós estávamos num propósito, nós agimos, nós oramos, nós jejuamos. Então há um porquê de nós estarmos lá. E há um porquê do Senhor nos conduzir e nos proteger em todo o tempo. Eu falo que tudo aquilo que a gente vai vivenciar depois disso, a gente vai vivenciar ainda com mais fé e com mais força. Aqueles pouquíssimos que talvez passaram por essa experiência e não enxergaram dessa forma, eu posso te garantir que é porque talvez não estavam olhando com os olhos de fé, estavam agindo por medo, estavam agindo por
como eu posso dizer, impulso, com os olhos de insegurança e não confiando verdadeiramente em Deus. Nós fizemos o caminho de Moisés ali, né, o povo que saiu do Egito rumo à Terra Prometida. Nós vivenciamos tudo aquilo, assim como o povo estava lá no deserto do Egito e eles temiam e eles falavam para Moisés que como assim, Moisés, você nos tirou da escravidão para nós morrermos aqui no deserto? Eles também não confiavam em Moisés, eles não confiavam em Deus, eles reclamavam o tempo todo. Muitas vezes nós agimos dessa forma, nós somos libertos do nosso passado, nós optamos por viver uma nova vida, mas no momento de provação, a gente muitas vezes não fica firme, a gente retrocede, a gente volta lá para trás e prefere viver no passado, retornar para um passado onde nós não éramos felizes, simplesmente porque ali a gente já sabe como funciona, porque a gente se sente seguro ali no passado. Mas não é essa a lição que Deus nos ensina, não foi assim que Cristo agiu quando ele foi provado, quando ele esteve também no deserto. Aquele povo que foi liberto da escravidão, o povo de Deus, e que passou 40 anos no deserto, pela distância, eles atravessariam aquele deserto em 40 dias, que foi o tempo que Jesus atravessou, enfrentando todas as tentações. Porém, aquele povo que duvidava de Jesus, que duvidava de Moisés, do próprio Deus, e que murmurava o tempo todo e que reclamava o tempo todo, levou 40 anos e não 40 dias. Isso é uma prova de que aqueles que não olham para a bênção e apenas olham para a provação como algo ruim, demora a alcançar suas bênçãos e muitas vezes não alcançam. Passa uma vida reclamando, olhando para o lado ruim, julgando os outros, querendo mais e já não tem um sentimento de gratidão pelo que Deus já fez e faz na vida deles. Então nós devemos sim sermos gratos todos os dias, mesmo no momento da provação. É isso que acelera a nossa bênção, é isso que acelera a nossa vitória, o nosso propósito, a nossa caminhada com Deus. Então não tema se você é desejosa de viver os planos de Deus, se você quer viver o propósito dele. Saiba que você vai enfrentar as provações, mas você permanecendo firme na fé, não dando ouvidos para o que as pessoas dizem, não dando ouvidos para os próprios medos, em si, no que a palavra de Deus te ensina, que é combater o medo, que é combater o pecado, com a palavra de Deus, com a armadura que ele te dá. Assim você passa pelo seu deserto muito mais rapidamente, você avança muito mais rápido. Então muitas pessoas falam, Karina, como você é convertida há só 2 anos e meio e já tem essa força e vivencia tanta coisa e Deus tem feito grandes coisas na sua vida de forma tão rápida, mesmo o diabo querendo me colocar para baixo, eu sigo tão confiante, porque eu tenho uma comunhão com Deus todos os dias, eu oro, eu leio a Bíblia todos os dias, eu oro, eu confio, eu declaro, eu coloco em prática. E eu tô aqui para falar, não é para falar bem de mim, é para que você faça e que você alcance. Se eu tô lançando livro, não é para que as pessoas olhem e falem, uau, ela é demais. Não, é para que você saiba que Deus é demais em minha vida, que Jesus, ele é poderoso, que o Espírito Santo que conduz a minha vida, ele tem poder para fazer isso na sua vida. Então, para aqueles que falam, ela fez caravana para ganhar dinheiro, saiba que eu não saí com R$1 da caravana. A caravana para mim é um propósito de vida para levar pessoas a conhecerem a Terra Santa. Então o que eu deveria receber por ter feito a propaganda, tudo aquilo eu levei outras pessoas que não poderiam pagar, eu convidei pessoas para irem. Então nem R$1 ficou para mim. Então como é bom ter a consciência tranquila, meus amores, vocês não sabem. Por isso que eu não me abalo realmente com nada que venham a falar de mim, nada que venham a falar da minha vida pessoal. Eu sei aquilo que eu vivo, eu sei o quão temente a Deus eu sou. E por ser temente a Deus, não há uma palavra sequer de mentira nos meus lábios, não é para me exaltar. É porque eu creio nesse Deus
que sonda o meu coração, que sonda as minhas intenções, que sonda as minhas palavras. Eu sei que assim como Ele é poderoso para abençoar, Ele é justo também para mostrar e para levar à tona aqueles que estão mentindo, aqueles que estão sendo lobos em pele de cordeiro. A hora desses também vai chegar. A palavra diz que esses vão ser envergonhados. Então, eu não me preocupo com o que falam, eu me preocupo com aquilo que eu sou perante Deus. E esse é um conselho para vocês também. Não temam, não queiram se justificar publicamente, fazer briga na internet. Isso é tão feio, difamar as pessoas. É tão feio. Deus não se agrada disso. Deus se agrada dos pacificadores, daqueles que muitas vezes dão a cara a tapa, se calam, justamente para não ter que brigar de igual para igual. Muitas vezes engole injustiças, mas sabendo que a verdadeira justiça vem de Deus, vem só dele. Deixa eu ver aqui, tem algumas perguntas. Me perguntando de louvor. Eu tenho muitos louvores que eu ouço. Muitos. Os louvores, eles nos aproximam de Deus. Eles trazem o céu para nossa casa, para nossa mente. Se você está muito atormentado, atordoado, preocupado, experimente ouvir mais louvores, sabe? Falar no meio dos louvores, declarar palavras que edificam, palavras de bênção para sua casa, para sua vida, para o teu futuro. Então, se preocupem com aquilo que vocês assistem, aquilo que vocês perdem tempo, sabe? As redes sociais têm tanta porcaria, tem tanto conteúdo ruim. Então, que você não seja aquele que perde tanto tempo com coisas ruins nas redes sociais, destilando ódio e deixando de buscar a Deus. Que a palavra diz, né? Aqueles que procuram, né? Me procuram, me acharão. Então, o próprio Deus, Ele deseja ser procurado. Ele deseja ser buscado. E muitas vezes Ele vem nos chamando, Ele vem nos buscando, mas para nós nos encontrarmos de fato, a gente precisa querer. Ele não vai invadir a nossa vida, fazer coisas por nós, se nós não dermos essa abertura para Ele, por conta do nosso livre-arbítrio. Você precisa desejar, falar todos os dias: Senhor, tome conta da minha vida hoje, me direciona, Espírito Santo de Deus, me direciona hoje, que a sua vontade se cumpra, me mostra qual a tua vontade, me ensina a orar, me ensina se eu devo jejuar, quantos dias se eu não devo. Tudo que você pede a Ele vai ser para a edificação da sua vida. Ele vai dar um jeito de se comunicar com você. Mas se você já bota uma barreira e acha que você não precisa de Deus, Ele não vai invadir o seu espaço. Ele não vai invadir o seu espaço. Então, muitas pessoas falam: ore aí por mim, a sua oração tem mais fé, a sua oração tem mais poder. Muitos momentos a gente tem fraqueza, né? No momento de orar, a gente não tem vontade, mas esse esforço, esse desejo de encontrar Deus, de ouvi-lo com os nossos próprios ouvidos, é muito importante. A oração que mais tem valor é a nossa oração. Então, a sua oração, ela tem muito valor, sim. Você abrir o seu coração a Deus tem muito valor, sim, do que eu simplesmente só orar por você. Eu posso orar, interceder por sua vida, mas você orar para que você seja restaurado, para que você seja liberta, para que você escute a voz de Deus, fazer disso um desejo constante, maior do que qualquer outro desejo, isso agrada o coração de Deus e traz bênção para a sua vida, traz força, traz coragem, te firma na fé. Então esse é o desejo da minha vida para vocês, tá bom, meus amores? Fiquem com Deus, recebam essa palavra de todo o coração e saiba que eu estou aqui firme e forte na fé para enfrentar tudo aquilo que Deus desejar que eu enfrente, com a cabeça erguida, com o coração reto, buscando a sua vontade, orando todos os dias, jejuando sempre que Ele me direciona e desejando sempre o melhor para cada um, para cada ser humano, desejando o fim das guerras,
fim do espírito de guerra no coração dos homens, fim da maldade, desejando sim o amor e o bem a cada um. Um beijo, fiquem com Deus.